Hora de falar sobre o São Paulo. O Cauli chega de graça ao tricolor. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, você disse nessa quinta-feira que haveria um custo de 500 mil euros. Verdade, mas o São Paulo não vai precisar desembolsar esse dinheiro. É que o Bahia ainda tem grana a pagar ao São Paulo pelas compras de Rodrigo Nestor e Michel Araújo. Diante desse cenário, São Paulo e Bahia combinaram que esses 500 mil serão descontados da grana que o Bahia tem a pagar para o São Paulo. Importante registrar que esse empréstimo até o fim da temporada vai permitir ao tricolor usar, em caso de vontade do técnico Hernan Crespo, o Cauli nos confrontos contra o Bahia. Então ele fica liberado para atuar. Se o Cauli participar de pelo menos 25 partidas com mais de 45 minutos, o São Paulo é obrigado a comprar 50% dos seus direitos econômicos por 2 milhões de euros. Cauli que já desembarcou em São Paulo, ele chegou na noite dessa quinta-feira, vai passar por exames médicos para assinar contrato, como vinha treinando normalmente, chegou a jogar 2 partidas pelo Campeonato Baiano, a tendência é que o Cauli fique à disposição já para o Campeonato Paulista e Brasileiro. Paulista a partir da fase de mata-mata, se o São Paulo passar, e a gente imagina que passe pela Ponte Preta, e para o restante do Campeonato Nacional. Só para completar em relação ao tricolor, registrar que Luciano assinou a renovação do seu contrato, não apenas até dezembro de 27, mas até dezembro de 28. E o tricolor também está rescindindo o contrato com a Milclean, empresa de limpeza, suspeita de não fornecer as condições estabelecidas no contrato, valor milionário gasto pelo tricolor. E essa história de que Alisson do São Paulo pode virar jogador do Vasco. Na teoria, o boato até faz sentido. O Vasco busca já há algum tempo a contratação de um volante, acabou esbarrando em uma série de nomes, o último deles, Alan, que acabou optando por ir jogar no Corinthians, ex-atleta do Flamengo. Mas, apesar dos rumores nas redes sociais, dando conta de que a negociação estava avançada antes de gravar esse vídeo, procurei uma fonte do Departamento de Futebol do São Paulo e a resposta foi a seguinte, abre aspas, não tem negociação avançada, até porque não tem proposta. São Paulo busca interessados na contratação do Alisson, jogador que ganha 450 mil reais por mês e já não estava nos planos do técnico Hernan Crespo e queimou seu filme com o torcedor. Depois da negociação frustrada com o Corinthians, ele chegou a visitar o centro de treinamento alvinegro. Não treina à parte, mas não será aproveitado. Para completar o noticiário do Vasco, contar que GB vai jogar por empréstimo no Fortaleza. O empréstimo foi acertado nas últimas horas e ele fica até dezembro. Já o São Paulo encaminhou a renovação de contrato de Luciano, jogador super importante, um dos mais antigos do elenco, desde 2020 no tricolor. Luciano tem contrato apenas até 31 de dezembro, existia preocupação no Morumbi com a possibilidade dele assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube de graça. Ele poderia assinar esse pré-contrato em julho, se mudando de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. Para não correr riscos, Rafinha e Rui Costa aceleraram o processo de renovação, ainda não há assinatura de um novo vínculo, mas está tudo encaminhado. Rafinha vai ter a extensão de seu contrato por mais uma temporada e fica no São Paulo pelo menos até dezembro de 2027, com um belo reajuste salarial. Dá para dizer que o Luciano, enfim, vai ultrapassar a marca de R$1 milhão por mês de salário. Jogador que é protagonista no tricolor e tem um trunfo em relação aos demais. É um cara que praticamente não se machuca. Mesmo nos anos em que o São Paulo sofreu todas as lesões do mundo, quase sempre quem esteve à disposição era o Luciano. Temporada atual de 10 jogos, 3 gols e 1 assistência. A primeira assistência na vitória contra o Grêmio, 2-0 para o tricolor paulista na noite dessa quarta-feira no Morumbi, diante de 18 mil pessoas. Resultado que levou o São Paulo à liderança do Campeonato Brasileiro, empatado em pontos com o Bahia. São Paulo e Bahia têm 7 pontos em 9 possíveis. Só para completar, registrar que o São Paulo também segue tentando renovar o contrato do Marcos Antônio. Conversas um pouco mais complicadas, mas existe enorme expectativa de que esse contrato seja reajustado muito em breve. E o São Paulo está mesmo de olho em um meia atacante da Fiorentina. Nas últimas horas surgiu a especulação forte de que Sabiri, meia de 29 anos de idade, marroquino e que pertence à Fiorentina, foi sondado pelo tricolor. Informação que eu tenho é de que o nome foi sugerido ao São Paulo, mas prontamente descartado pelo tricolor. Com uma observação importante,
O Sabiri não tem conseguido jogar na Fiorentina. Foram apenas 2 partidas desde que ele foi contratado em julho do ano passado. Sua última aparição em campo em 26 de outubro, ou seja, alguém que vem sendo muito pouco aproveitado. O contrato termina em junho de 2026, ou seja, ele já poderia até assinar um pré-contrato para sair de graça na metade do ano. Posso assegurar que a Fiorentina não criaria empecilhos ou dificuldades para a liberação imediata, garantindo uma economia de salário até o fim da temporada europeia. E tem bilionário palmeirense prometendo comprar o São Paulo. João Adib, dono da CIMED, uma das maiores farmacêuticas do país, garantiu que tem a intenção de adquirir a SAF Tricolor. Abre aspas para o empresário: a gente tem uma proposta para o São Paulo e eles vão adorar. Nós vamos comprar o São Paulo, afirmou o Adib em uma entrevista nas últimas horas. Importante registrar que o Adib é palmeirense fanático. Ele inclusive já patrocinou o Palmeiras via CIMED. Outro episódio curioso da vida dele: o Adib já teve uma McLaren, um dos carros mais caros do mercado, e nessa McLaren ele colocou o escudo do Palmeiras bem no capô, para chamar ainda mais a atenção. Hoje, o patrimônio estimado do Adib é de 5 bilhões e 200 milhões de reais. Ele ocupa a posição 86 entre os homens mais ricos do Brasil, segundo a revista Forbes. O grande problema é que o São Paulo não é uma SAF para ser comprada e não existe nenhum movimento interno do presidente Harry Massis e dos conselheiros para que o tricolor se transforme numa SAF. Então, a grande verdade é que se você, São Paulino, foi impactado por essa notícia, saiba que é quase impossível dela virar realidade. Mas seria curioso um palmeirense assumindo o São Paulo. O que você pensa sobre o tema? Já usa espaço para comentário e avalie, beleza? Só para completar sobre o tricolor, registrar que o São Paulo tenta nos bastidores a renovação do contrato com o Marcos Antônio, lhe oferecendo um belo reajuste salarial para evitar qualquer possibilidade de perda do atleta para o Flamengo na metade do ano. Em relação ao lançamento da camisa, ainda não há uma data definida, mas o São Paulo assegura que não há como mudar a camisa que foi produzida pela New Balance e que tem rendido tanta polêmica. Quero falar agora sobre São Paulo e Ponte Preta. Que história é essa de que o tricolor cogitou trocar o mando de campo com a Ponte? A gente precisa voltar para o início do Campeonato Paulista para entender esse contexto. Ponte Preta passando por enormes dificuldades com o transfer ban, sem poder inscrever atletas. O pessoal do São Paulo procurou a Ponte para sugerir que o jogo acontecesse em Brasília. Havia inclusive investidores interessados em colocar um dinheiro para a Ponte Preta para que a partida não acontecesse no Moisés Lucarelli. Toda a receita obtida com esse jogo, da última rodada do Paulistão, ficaria para a Ponte Preta, dinheiro importante para um clube que até a 4ª rodada do Campeonato Paulista não conseguia inscrever atletas por conta de dívidas. O Marco Antônio Eberlin, homem forte do futebol da Ponte, entendeu que essa venda de mando de campo seria prejudicial, até porque imaginava-se que a Ponte Preta chegaria à última rodada com chances de escapar do rebaixamento. Mas, diante de uma campanha de 1 empate e 6 derrotas, a Ponte vai para a decisão do Campeonato Paulista já sem chance de escapar do rebaixamento. E nesse momento não é mais possível vender o mando. A Federação Paulista determina que você só possa fazer trocas ou mudanças no local da partida com 10 dias de antecedência. Então, São Paulo e Ponte Preta se enfrentarão no domingo 20h30 no Moisés Lucarelli, apenas com torcedores da Ponte Preta. Você sabe que há uma determinação em Campinas para que jogos envolvendo times de Campinas e São Paulo tenham torcida apenas do mandante. A consequência: a Ponte vai ter um público bem pequeno, vai receber pouco dinheiro e vai jogar a Série A2 do Paulista. O São Paulo, se pudesse, certamente teria a possibilidade de levar bastante gente, seja em Brasília, seja no Morumbi, mas no Morumbi era inviável, seria uma inversão de campo e certamente os outros clubes não permitiriam. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.